Hoje nós vamos pegar um tema muito interessante e o Dr. Plinio vai analisar umas coisas da Rússia. Ele vai analisar uma foto ou duas da Rússia. E então me ocorreu pegar certas coisas da Rússia e mostrar para compreender, para ajudar a compreensão do tema, né? E isso vai nos tornar claro o seguinte: por que Nossa Senhora tem predileção pela Rússia? Quando Nossa Senhora apareceu em Fátima, nós vamos ver, ela falou na Rússia. E em todo o assunto Fátima, a Rússia aparece mencionada umas 11 vezes, segundo o Sr. Luiz de Fura. Bom, mas o que o Dr. Plinio vai analisar, então, da Rússia? E a gente é sempre no ambiente, no problema, na questão de ambientes e costumes, está sempre muito focalizada a questão do igualitarismo. O igualitarismo é uma questão fundamental, conforme nós vamos ver hoje. Quem não tem mentalidade hierárquica, quem não gosta da desigualdade proporcional, harmônica, como ela deve ser, a pessoa não é católica autêntica. Não adianta só dizer que não tem erro doutrinário, mas se a pessoa não tem a postura hierárquica, ela é contra a primazia de Deus na criação. Por quê? Porque Deus, ele se reflete na criação. Mas ele se reflete na criação mais através daqueles que são superiores aos inferiores. Isso em qualquer ramo, tanto no humano, animal, vegetal e tudo. Então vamos ver como é que ele vai comentar humanidade e servidão. Veja só, aqui é a servidão num sentido de escravidão, né? Escravidão assim, de tirania, etc. Esse é do Catolicismo, número 93, de 58. Eu defendo uma tese de que quem se adestra em ambientes e costumes tem condições de levar uma vida espiritual afinada com a religião católica. Quem está fora da realidade, como é que ele vai praticar os princípios católicos se ele não avalia bem a realidade dentro da qual ele está vivendo? Então, vamos lá. Creio que todos conhecem essa igreja. Essa é a Basílica de São Basílio. Eu não sei se não é mais que uma basílica, talvez seja uma catedral de São Basílio, na Praça Vermelha de Moscou. Vejam que ela tem qualquer coisa de sonho, tem qualquer coisa de algo que extrapola do meramente natural. É uma combinação tão ousada de formas e cores que a gente quase tem a impressão que isso foi feito para figurar num livro de contos de fadas. Então, prestem bem atenção na foto e memorizem a foto. Embora eu vá repeti-la, memorizem a foto, né? Como fundo de quadro, a foto de hoje nos apresenta os torreões feéricos da famosa igreja de São Basílio, em Moscou. Esse edifício admirável, que foi construído por Ivan o Terrível no século XVI, aí tem de lado o Ivan o Terrível, né? Evoca com extraordinária vivacidade o que havia de mais típico na Rússia dos czares. A gente olha a cara desse Ivan, ele tem cara de terrível mesmo, né? No entanto, esse homem tinha aquele tipo de mentalidade para construir aquele tipo de base de igreja, né? Divide-se ele em duas partes, né? A foto da igreja, separadas horizontalmente por uma linha ideal. Vejam só, se pegarem, eu não sei como dizer, mas na frente da igreja, olhando de baixo para cima, tem uma hora
em que a gente tem algo ali e, horas tantas, parece uma linha que passa das torres, assim, do pé das torres, antes das torres propriamente se pronunciarem. E aí para baixo é tudo menos enfeitado, não digo, é menos frágil, menos leve do que está para cima. Então essa linha que a gente como que vê aí, se quiserem, está mais ou menos a 1/4 da foto, ali tem uma linha, a gente pode imaginar uma linha ali. Essa linha é o que o Sr. Topino se refere. A metade de baixo, quer dizer, ele põe na metade, né? Mas é um pouco mais abaixo. A metade de baixo, que vai do solo até a parte mais baixa dos torreões, é sólida, maciça, extremamente pesada. Um enorme conjunto arquitetônico, cujas pedras se empilham de modo a formar um bloco densíssimo, que parece até estar afundando no chão. Essa é a parte de baixo da igreja, né? Parte de baixo. Acima dessa linha ideal, inesperadamente, os torreões se diferenciam do embasamento colossal e, como se fossem agulhas graciosas, erguem-se esguios para o céu. Então, veja a combinação de dois aspectos, um muito sólido, pesado, e outro, como ele chama bem, umas agulhas graciosas, né? Erguem para o céu. As cúpulas bizantinas, que são essa espécie de cebola que tem em cima das torres, as cúpulas bizantinas são tão leves, tão delicadas, que a nossos olhos de ocidentais modernos parecem até aeróstatos, quer dizer, como que, vamos dizer, objetos que conseguem voar, um helicóptero, por exemplo, elas parecem aeróstatos prontos a alcançar voo a qualquer momento. Se quiser, pode até imaginar aqueles balões de ar quente, né? Parece que elas vão sair do chão e vão subir para o céu. Precedendo-as com estupendo arrojo, está bem no alto a cúpula mimosa, que parece arrastar irresistivelmente atrás de si, como uma cauda de cometa, um imenso torreão triangular. Então, aquele torreão que vem mais ao fundo, que tem lá em cima aquela cúpulazinha menor, parece um cometa que está subindo, e a cúpulazinha parece que está puxando a cauda do cometa para cima. Veja como ele tem uma maneira de descrever que é muito privilegiada e como ele tem uma noção muito profunda da realidade. Não? Um dos fatores da beleza é a harmonia dos elementos muito diversos. Realmente aqui tem muita diversidade. Não? Este fator se encontra com excepcional riqueza nessa obra-prima, em que se concilia e se completa, veja, o sumo da severidade, da estabilidade e da força, com o sumo da graça, da fantasia e da leveza. Muito bem pego, repito. O sumo da severidade, da estabilidade e da força, com o sumo da graça, da fantasia e da leveza. Aqui está. Está muito bem descrito. E nisto está o encanto desse monumento, que retrata a alma algum tanto imatura e primitiva, mas esplendidamente matizada e artística da grande Rússia, da gloriosa Rússia. E aqui vem, da pobre Rússia que teria sido bem outra se o cisma não a tivesse arrancado aos braços amorosíssimos da esposa de Jesus Cristo. Quer dizer, da Igreja Católica. Então, vejam como está bem expresso isso. Né? Da pobre Rússia, que teria sido bem outra se o cisma não a tivesse arrancado aos braços amorosíssimos da esposa de Jesus Cristo. Essa igreja admirável, mais asiática talvez do que europeia,
se situa num quadro urbanístico totalmente ocidentalizado e de agradável aspecto. Realmente é o que a gente vê na foto. E o olhar se detém embevecido na consideração de um tão belo conjunto, onde tudo parece falar-nos de graça, delicadeza e dignidade. Quer dizer, quem olha esse conjunto vê aí graça, delicadeza e dignidade. É a maneira de descrever que, como se diz, é evidente, aparece em evidência o que ele diz. Entretanto, a nota comunista está miseravelmente presente. Então, aí nós temos duas fotos nas quais aparece a Catedral de São Basílio e o povo, ele chama atenção para essas varredoras aí. Pede a ordem natural das coisas que todos os valores particularmente ricos em graça e delicadeza estejam a serviço da mulher. Isso vem da ordem natural das coisas, pois eles constituem um ambiente próprio à sua fragilidade, o meio adequado para que na alma feminina se expandam as mais nobres qualidades de esposa, mãe e de família e de filha. Então, para que na alma feminina se expandam as mais nobres qualidades de esposa, mãe e de filha. Eu coloquei essa é uma nobre russa para ver um pouco a elegância, a finura dela. Tudo. Evidentemente, a cara dela não é de bom gênio, mas, de qualquer maneira, é uma pessoa finíssima, uma pessoa delicada, uma pessoa que tem personalidade, não tem dúvida, mas é muito feminina, né? E por isso mesmo, nada nos é mais desagradável do que ver uma mulher incumbida de serviços cuja... E veja esse desenho que tem de uma publicação comunista, como eles querem ver a mulher. Essa é uma mulher inteiramente masculinizada, uma mulher bruta, uma mulher que não tem aquilo que seria típico do proceder feminino. Ora, é precisamente assim que essas cidadãs soviéticas figuram no clichê. 5 varredoras de rua, expostas a todos os inconvenientes morais de seu duro mistério, removem da praça a neve. Calçadas com botas masculinas, empunhando vassourões, eilhas que no bom e mau tempo percorrem as ruas do exercício de sua profissão, que até para os homens é pesada. Então, colocar as mulheres nisto, um regime que diz que quer a igualdade das mulheres com os homens, então lança nisso daqui. Em última análise, 5 escravas do Estado soviético, brutalmente tratadas, filhas infelizes de uma ordem de coisas da qual a graça, a delicadeza, a suavidade são banidas como valores decrépitos e inautênticos, próprios apenas de corruptos burgueses. É assim que a esquerda vê isso. Vocês podem aplicar tudo isso à esquerda atual. Encaixa direitinho, sobretudo o petismo. Símbolos de 2 épocas, das quais uma foi ferozmente extinta para dar origem à outra, sinceramente amiga da massa. Quer dizer, uma época que era no tempo dos czares, deu lugar a essa que é amiga das massas. Né? Terrível forma de amizade que reduz o povo a uma tal condição que até a delicadeza de coração da esposa ou da mãe lhe é tanto quanto possível recusada, sob a pressão de um regime sem entranhas. Sem entranhas se costuma dizer aquelas pessoas que não têm um sentimento de afeto com relação a outra pessoa humana, né? Compaixão, etc. Então, veja, é um regime que impõe algo, e entre as coisas que ele destrói as qualidades da vocação feminina, que é a delicadeza,
de coração da esposa ou da mãe, né? Aqui, o texto do Tolkien terminou. Aqui é um quadro da Rússia, é a coroação desse czar que está, pelo ritual deles, ele mesmo se põe na cabeça a coroa. Mas veja o esplendor desta cena, veja a grandeza desta cena, eu quase diria a monumentalidade desta cena, a riqueza desta cena. E o Tolkien dizia que os ricos, mesmo os daió, eles têm muita sacralidade, que eles têm muita postura voltada para o religioso. Evidentemente, está falando não dos de hoje, não, mas desse tempo aqui. Aqui é uma outra foto da mesma cerimônia de coroação do czar. Não deve ser o mesmo, mas dá para perceber em que ambiente era efetivada essa coroação. Nós elogiamos recentemente tanto a coroação na Inglaterra, ela não tinha o grau ela não tinha o grau de riqueza, de luxo, de esplendor que tinha essas coroações na Rússia até a Rússia cair no comunismo. Essa aqui é a última família de imperadores da Rússia. E foram todos mortos pelos comunistas. Vejo como são pessoas que se destacam inteiramente daquela maneira de ser socialista. São pessoas finas, requintadas, são pessoas que têm uma tradição familiar e que aparece claramente nelas. Bom, veja aqui a delicadeza das moças, mesmo a varonilidade do czar, um menino normal. Agora vamos ver o que a Revolução fez contra isso, o ódio igualitário da Revolução, como aparece no que fizeram com essa família. Eu vou projetar, vai ser daqui a pouco, peraí, ainda não é. Eu lembro que Nossa Senhora disse, quando virdes uma noite, isso foi no dia 13 de julho de 1917, quando virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá de que vai punir o mundo de seus crimes, por meio da guerra, da fome e de perseguição à Igreja e ao Santo Padre. Para a impedir, virei pedir a consagração da Rússia ao seu imaculado coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Veja, foi o único país que Nossa Senhora citou assim, que Nossa Senhora citou, foi a Rússia. Veja aí, 13 de julho de 1917. Mas veja o que se passou no dia 17 de julho de 1918. Vejam só. Que rotação. E depois nós vamos ver a quantidade do que Nossa Senhora pediu. Lembra dos valores que tem a Rússia, aquilo que ela tinha para exprimir, grandeza e, como é que é? Esqueci o outro, depois, miséria e servidão. Vejam só. 17 de julho de 1918. É toda a família que está sendo levada por uma casa, não muito distante da capital, e tem também alguns homens que são ligados a eles, que eu não sei propriamente o que são. Evidentemente, isso foi um filme feito que eles procuraram reconstituir as cenas. Está dando para ver as cenas direitinho? Sim. Sim, senhor. Certo. Daí levam cadeiras, levam... Sei lá... Olha, a mãe dizendo, fazendo entender o filho, que era o Tsarevich, que seria o futuro Tsar. Tenha modos, né? Bom, aqui eu não sei porque que essa cena ela foi colocada aí para
esse canalha aí, ele está dispondo as pessoas. Agora ele vai tirar uma carta, que no fundo é um documento, com ordem de execução da família. Aí que eles... E pura e simplesmente... É uma família que estava inteiramente indefesa e, no entanto, ela inteiramente indefesa e eles, pura e simplesmente, chacinaram a família desse jeito. Esse é o ódio igualitário, é o ódio do pessoal da esquerda que não tolera a desigualdade. E assim que eles tratam os nobres, né? Assim que trataram os nobres. Veja só. Bom, o que eles querem é esse tipo de mulher. Aquelas moças delicadíssimas, polidas, acabaram com elas. Aí Nossa Senhora, ainda em 17, ela disse: se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me-á a Rússia que se converterá. Então ela fala da conversão da Rússia. Depois não caberia aí que será dado ao mundo algum tempo de paz. Aí, em 13 de junho de 1929, veja bem, lá foi, essa Nossa Senhora disse em 17, julho de 17, a matança da família foi 18, e em 29, Nossa Senhora diz: é chegado o momento em que Deus pede para o Santo Padre fazerem união com todos os bispos do mundo a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração, prometendo salvá-la por este meio. Bom, aí tem mais esse aqui. Sentindo a dificuldade de ser crida pelo Papa, Irmã Lúcia pergunta ainda a Nosso Senhor: porque vós mesmo o não moveis, né, com uma inspiração especial? O que Nosso Senhor respondeu para ela? O Santo Padre, ore muito pelo Santo Padre. Ele há de fazê-la. Quer dizer, aquele lá não fez, outros fizeram na frente. Né? Mas será tarde. Nosso Senhor mesmo disse que seria tarde. Portanto, essa consagração que foi feita, que é por Francisco I, na questão da guerra da Ucrânia, está dentro, será tarde. No entanto, o Imaculado Coração de Maria há de salvar a Rússia. Está-lhe confiada. Então, eu quis colocar isso pelo seguinte: os comentários que o Dr. Plínio fez sobre a Rússia são valores que, se nelas são salientes, eram, não, salientes, mas que isso tudo deve voltar com essa promessa de Nossa Senhora. E que aqueles valores que o Dr. Plínio elogiou tanto, comentou, nós devemos considerá-lo como habitantes da alma da verdadeira Rússia, daquela Rússia que vai ser ainda santa no reino de Maria. Bem, eu não sei se